Seguimos. Bom, a gente vai então continuar falando um pouco aqui das culturas juvenis, sabe? Bom, quando a gente liga essa ideia de cultura com a ideia da juventude, a gente tem aqui um passo super importante, na verdade, para toda a construção social. Sim, para toda a construção social. Por quê? Porque se durante necessariamente a sua fase de juventude é a fase de você se encontrar culturalmente, se encontrar profissionalmente, você definir então linhas para seguir o seu futuro. A gente também então aqui também tem o que eu posso dizer aqui, eu posso até usar na verdade palavras vindas da filosofia que é força de explosão, é a força de devir. Como assim força de devir? Você, na verdade, tem consigo a força do futuro, a força do fazer o diferente e a força principalmente de transgredir, de cometer a transgressão. E aí eu preciso falar dessa ideia de transgressão, não levando para para a área jurídica. Eu não estou pensando aqui na transgressão no sentido de você cometer algum delito que é tido como pena, mas na verdade na transgressão no sentido de você romper paradigmas, você então criar na verdade novas possibilidades do ser. Quando você, por exemplo, começa a transitar entre várias culturas, você está criando uma possibilidade, você está rompendo, está transgredindo com barreiras que de repente durante algum tempo no passado não era aceita. Certo? Ou seja, existe uma construção, na verdade, que é dada socialmente que vai vir logo mais adiante. Então, é uma construção, uma força de devir, né? Você tem, então, consigo a força que vai ser a construção do futuro. Olha que legal isso, né? Isso passa então pela ideia de construção das culturas juvenis, não é? A gente gosta muito de pensar que é justamente no período da juventude que você tem toda essa liberdade para estar construindo, estar se mostrando, ou seja, estar pensando como que você quer levar a sua vida, como que você quer pensar no seu na sua forma de se portar e no seu futuro. E de um outro lado também, você é a principal força de produção de trabalho que se tem em nossa área. Ou seja, aqui a gente tem, na verdade, então, o encontro aqui de um encontro de uma encruzilhada. Encruzilhada é um encontro, né? Então, olha eu mais uma vez com os meus pleonasmos, né? Mas você tem uma encruzilhada aqui. Por quê? Porque você está naquela fase da vida que em vários momentos é cobrado de você as decisões, certo? Porque é aquele momento que fala que aquele que está mais tempo no mundo, digamos assim, para não chamar, para falar que são os velhos, ele vai olhar para você e falar bem assim: olha, você agora já é um mocinho, você agora já é uma mocinha, você precisa ter responsabilidade. E você está naquela fase de buscar, na verdade, qual que é o seu lugar, qual que é a sua responsabilidade. Então, essa formação cultural ao qual você se encontra aí e neste momento da sua vida é a parte importante, não só para si, mas para todo o desenvolvimento da sociedade. Certo? Se você for pegar, por exemplo, nas áreas da cultura, for pegar, por exemplo, em especial na área da música, você vai perceber que quem está, como que eu vou dizer assim, na linha de frente mostrando formas de expressão cultural são basicamente os jovens. E se você entender isso, se você conseguir ter uma independência de pensamento, é a hora que você vai colocar-se como força transgressora, mais uma vez, não aquela força transgressora que pode ser penalizada criminalmente, mas eu quero dizer a força transgressora no sentido que você está rompendo amarras, você está rompendo barreiras. Se você tem a liberdade do seu pensamento e você não está sendo ditado, na verdade, por nenhuma força exterior que está colocando sua forma de ser, sua forma de agir, aí você tem então em suas mãos a forma de modificar a sociedade, certo? Aqui coloca, na verdade, mais um ponto que está ligando e tudo pensando aqui na diversidade cultural. Eu quero, na verdade, chamar a tua atenção para te mostrar
como que é importante, como que é bom nós termos essa diversidade, como que é bom, como que é importante a gente poder olhar para o outro e ter o respeito para com o outro, como que é importante e necessário ter a aceitação, na verdade, do outro para conosco, certo? E é justamente isso, é justamente essa ideia, essa diversidade que vai fazer com que nós temos então, que nós possamos evoluir como pessoas, evoluir como sociedade. Aqui eu vou fazer uma pequena comparação, na verdade, vamos pensar um pouquinho ali na ideia das artes marciais. Vamos pensar em tribos aqui como sendo categorias de lutas diferentes, sabe? A gente tinha lá no início do século passado, quando começou, eu digo aqui, recortando, fazendo um recorte, como se fala na sociologia, fazendo um recorte de tempo e local, pensando aqui no Brasil, né, no nosso tempo. A gente tinha, então, no início do século passado, quando foi começado a pensar alguns desafios entre praticantes de várias artes marciais. Eles pegaram e falaram assim, olha, eu acho que a minha, na verdade, é um pouco melhor que a sua, tem uma supremacia com a sua, e o outro fala, não é mais ou menos isso não, a minha tem uma supremacia com a sua. E é justamente desse discurso que começa toda uma ideia de vale tudo isso que você já viu por aí, com alguns nomes que são nomes empresariais, né, de companhias empresariais como o UFC, antigamente tinha também Pride, One Championship e outros, um monte aqui, na verdade. Só que qual que foi a evolução disso? Foi, na verdade, quando os praticantes de várias artes marciais perceberam que se eles fossem peritos na arte marcial que ele praticava, mas ele tivesse um certo diálogo com a outra arte marcial, ele entendesse, na verdade, um pouquinho da outra arte marcial, ele tinha, então, uma forma completa de ser. O que aconteceu neste caso? Como é que foi feita, então, essa evolução da arte marcial? Com respeito a arte marcial do outro e com a aceitação, na verdade, que aquilo também poderia ser tão importante quanto a sua. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, dentro do que nós temos de cultura juvenil, diz que a gente tem essa ideia de decisão, essa ideia de força de devir, a importância de você respeitar e aceitar nessa fase da vida, que é a fase que você vai entender ou vai começar a trilhar o seu caminho, é de suma importância para que você consiga então ter 100% de aproveitamento nesta sua força de devir, nessa sua forma então de intervenção para com o mundo, certo? Eu posso citar aqui também uma outra forma, e aí a gente tem ali também no século passado, fazendo um outro recorte, e esse recorte agora vai se dar ali nos Estados Unidos, que é uma junção da cultura, e a junção dessa cultura você tem então a criação de uma nova cultura, que é, eu vou falar agora necessariamente da formação da cultura do rock. Antes de se formar a cultura do rock, você tinha, na verdade, duas culturas que elas estavam, inclusive, em confronto, certo? Penso eu que é bem claro os acontecimentos em questão das intolerâncias raciais que se ocorreu pelos tempos, né? Década de 50 do século passado, então, os Estados Unidos estava muito acirrado e culturalmente você tinha ali dois grupos com diversidades culturais completamente estranhas um ao outro, né? Você tinha ali então o povo negro, né, se manifestando a partir do blues, você tinha o povo branco se manifestando na área rural, se manifestando necessariamente a partir do country. E como que se coloca então a construção, na verdade, do que vinha a devir, né, no que foi o futuro, que foi a formação do rock? Foi quando existiu a, a aceitação da cultura do outro e quando se começou-se a transitar de um lado para o outro. Então, na verdade, quando pegou-se a forma tradicional do blues e colocou as melodias country, é isso que é a criação do rock and roll. É isso aqui que foi uma criação que deu valores econômicos
porque a indústria cultural gera muito dinheiro, você tem valores de respeito e aceitação. Na verdade, é ali um dos principais momentos em que brancos e negros começaram a trabalhar juntos, andar juntos, foi justamente com o fator cultural. Então aqui a gente tem algo muito importante a ser colocado. Por quê? Porque é o entendimento da diversidade, é o entendimento do que é necessário respeito e aceitação, o entendimento de entender que a gente. Entendimento de entender, mas é outro pleonasmo. Bem, o entendimento que existem vários grupos, que esses grupos podem andar de forma tranquila, que faz surgir então aqui, eu citei duas formas muito importantes e muito atuais nos nossos dias. Uma nas artes marciais, essa ideia de artes marciais mistas, o MMA. A outra ideia é a ideia então do rock and roll, que é um vozinho que está falando ainda nos corações de muitos. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.